Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir meu vídeo. Eu sou o Alex, aqui é amigo de vocês do canal. O amigo é o Facebook. Hoje eu quero falar. Eu quero falar com os amados irmãos a respeito de uma profecia bíblica que está no livro de Jeremias, que ele é mal interpretado e ele é mal entendido, certo? Então, eu quero trazer esse assunto para mim trazer alusão daquilo que eu creio, daquilo que eu aprendi a respeito da interpretação. Eu já digo que a minha interpretação, nesse texto, ela vai ser literal, tá? Ela não é uma interpretação alegórica, tá? E não vou tratar o assunto nem como parábola, nem como uma menção, nem como nada. Para mim ela é literal, fatos que de fato vão acontecer em um determinado tempo e em uma determinada época. Então, para mim a interpretação literal desse texto, que é um pouquinho complicado para a compreensão, principalmente em relação à igreja, tá? Que eu vejo que em alguns grupos, para mim eles interpretam de uma forma e coloca isso num tempo que não é o tempo correto, o qual essa profecia ela de fato, literalmente, ela vai acontecer como está escrito em Jeremias, tá? Alguns aspectos dela vai aparecer na igreja, tá? Alguns aspectos dela aparecem na igreja, mas é apenas alguns aspectos que dá para você fazer uma alusão que o tempo da igreja tem alguma coisa que Deus está usando da mesma forma que ele vai fazer em Israel. Deus também, alguma coisa do tipo parecido acontece na igreja. Então, para a igreja, essa profecia ela é um tipo parecido, né, com aquilo que vai ser definitivo derramado sobre a nação nacional de Israel. Então, a primeira coisa que nós temos que estabelecer aqui, é que essa profecia de Jeremias, que é a profecia que vocês estão vendo aí na tela, né? Eu vou fazer a leitura na versão bíblica NVT 21, que é uma versão muito boa para ser lida, né? E Jeremias 31, do capítulo 31 em diante. Vocês mesmos estão vendo aí, né? Jeremias 31, eu vou ler os versos. Então, a primeira coisa a se encarar, a primeira coisa de se identificar nessa profecia é que ela é uma profecia literal. Ela tem que se cumprir integralmente como ela está escrita. E o que eu quero trazer é o que o texto chama a atenção sobre a aliança que Deus fez com o povo de Israel no passado, e ele diz que ele não vai mais fazer ele vai fazer uma nova aliança que não é igual à aliança que ele fez no passado. E daí a gente precisa necessariamente voltar a entender qual foi a aliança e aonde, no tempo e no espaço e no momento em que a aliança foi anulada. E o próprio texto de Jeremias vai nos dar base aonde a gente deve voltar no tempo para entender qual foi o momento da quebra da aliança. Porque há muitos grupos que ensina que a quebra da aliança com Israel foi durante o processo, né, onde Israel esteve ali vivendo na terra prometida. Mas a gente vai verificar que a quebra da aliança ela não se deu com o passar do tempo progressivamente. Israel não foi quebrando a aliança ao longo do tempo até Cristo vir para eles ter quebrado toda a aliança. Não. Vocês vão verificar que a quebra da aliança ela foi num único dia, num único evento, e foi no passado, já foi logo no começo, tá? Não foi nada que eles foram quebrando ao longo do tempo, tá bom? Eles anularam a aliança, tá?
inclusive, né, para grupos que vivem no legalismo da lei, né, que vivem debaixo do legalismo da lei, né, ou debaixo da lei, né, é bom para que muitos entendam, né, aqueles que vivem debaixo da lei e acreditam que tem que viver debaixo da lei, para que eles entendam que já logo de início, quando Deus, no capítulo Êxodo 19:1, já logo ali naqueles mesmos dias, 40 dias depois de Deus dar o decálogo, que é os 10 mandamentos, e Moisés sobe ao monte porque o povo pede para que Deus não fale com eles diretamente, porque senão eles morreriam, mas Moisés fale com Deus e Moisés seja o quê? O intermediador, né? O intermediador. Moisés passou a ser a pessoa que no grego nós chamamos de homologar, né? Ou homologuel, né? Que é uma palavra que está lá na primeira carta de João, né? Aquele que não confessar os seus pecados, né? Se faz de mentiroso, né? E o termo grego lá é homologar, né? Então Moisés era o que homologava a palavra entre Deus e Israel, e entre Israel e Deus. Então Moisés estava no meio, fazendo essa homologação, né? Então a gente vai perceber que o povo diz a Moisés e Moisés diz a Deus. Deus diz a Moisés e Moisés vem e diz ao povo, né? Então a gente vai ver isso aí. Ó, vamos direto ao texto, sem mais delongas. Jeremias 31:31. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quer dizer, não será como aquela aliança, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, né? Aí está remetendo ao passado. Embora eu os amasse como marido, Deus coloca aqui o termo, embora Deus tivesse amado eles ao tirar do Egito, como se fosse num relacionamento de marido e mulher, como o marido ama a esposa, né? Aqui Deus está usando um tipo, né? Está usando uma alusão, né? Sobre o casamento. Eles quebraram a aliança, diz o Senhor, né? Eles quebraram a aliança, né? Eu só vou mudar a versão aqui nessa parte, porque eu quero pegar uma versão um pouquinho diferente. Vou pegar aqui King James fiel aqui. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram o meu pacto, embora eu tenha desposado. Embora aqui é desposado, no caso é um relacionamento, embora eu tenha desposado, diz o Senhor. Porém, esse será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações. E serei seu Deus, eles serão meu povo. E eles não ensinarão mais cada homem ao seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz durante o dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz durante a noite, que divide o mar em 4, né? Deixa eu só voltar para a versão NVT. Eu quero ler na versão NVT. O Senhor dá o sol para iluminar o dia e a lua e a estrela para iluminar a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é o Senhor, né? O Yahvé. Está tudo em maiúsculo aqui, Senhor, né? Dos exércitos. E é isto que ele diz: assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo, diz Israel. Então,
Deus está dizendo que não vai descartar a nação nacional, que a gente vai entender que o pacto, a aliança, é com a nação nacional, tá? Incluindo as suas autoridades. Não foi com o indivíduo que Deus fez uma aliança. E a gente vai ver lá em Êxodo 19 isso, tá? Que não foi com o indivíduo, foi com a nação. Assim diz o Senhor: assim como não se pode impedir os céus, nem não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram, né? Pelo pecado que eles cometeram. Esse mal aqui, tá? A gente vai ver lá que não é o mal contínuo e costumeiro da nação de Israel, tá? Não é isso, não é sobre o mal que Jeremias está falando. Muitos confundem achando que o mal que Deus está dizendo aqui é o mal do povo estar pecando continuamente. Eu, Senhor, o falei. Está chegando o dia do Senhor, e que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a coluna de Garebe até Coa. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam a cinza, e todos os campos a leste, até o vale de Cedron e até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada nem destruída. Tá? Então aqui está a nova aliança e a promessa, né, que Deus coloca em cima dessa aliança. Como Deus está fazendo, como Deus está dizendo que essa nova aliança vai vir, Ele está antecipando a aliança. Ele está falando aqui pelo profeta, pelo ministério do profeta Jeremias. Ele está dizendo de uma aliança futura e ele não está cobrando nada de Israel. Veja, essa nova aliança, ela não exige uma contrapartida de Israel no futuro. Deus está dizendo que vai fazer, porque Ele não vai destruir o povo, mesmo eles sendo pecadores continuamente. Deus diz que vai perdoar, ó, no capítulo 34, né? Diz o Senhor: eu perdoarei sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Tá? Então Deus está dizendo que vai perdoar os pecados do povo e vai restaurar o reino de Israel, e isso é uma promessa que vai se cumprir. Quando Deus fala assim, ó, embora eu os amasse, deixa eu ver aqui se quero mudar a versão aqui. Deixa eu ver aqui. Na versão atualizada, na versão AA, né, que é a versão Almeida Revista Atualizada, no 32 é assim, que ele vai falar: não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Apesar de Deus ter feito um pacto com o povo dele ali naquele dia, né? Obstante, né? Não conforme o pacto que fiz no dia que eu tirei pela mão, tirar do Egito. É o pacto que invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Tem uma outra versão que não pode ser aberta aqui nessa Bíblia, que diz: não obstante, eles invalidaram o meu mandamento, né? De imediato, eles invalidaram, né? Vamos ver lá no
aonde está o momento que eles... Vamos ver qual foi o pacto. Tá aqui, ó. Qual é a aliança? A aliança, ela é apresentada no capítulo 19. É a proposta que Deus dá ao povo. Assim, quando o povo saiu do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho e foi para o Sinai. Aí aqui eles chegaram no Sinai. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus. Quer dizer, Moisés subiu lá em cima da parte do monte Sinai. E do monte do Senhor. E do monte o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó. Quer dizer, já está insinuando que é a nação, tá? É nacional. Deus está dando aqui, vai firmar uma aliança nacional com o povo, tá? E anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águias. Tá vendo? Jeremias repete a mesma coisa, tá vendo? Como eu os tirei como asas de águia. Jeremias traz essa mesma ideia lá. Jeremias 31, 32. E vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentemente, agora, pois, se, o termo aqui, ó, se, todavia, porém, é um termo de, aqui esse se aqui, né, no caso se, é condicional. Tá? Deus está propondo, quando Deus entra aqui, ó, agora, pois, se atentamente ouvir a minha voz e guardar os meus pactos, o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Tá vendo? Agora, se atentamente ouvides a minha voz. Então Deus já está colocando que um dos termos da aliança é o se. O se significa se vocês obedecerem, se vocês fizerem. Tá? Aqui, isso se chama acordo ou pacto ou contrato condicional. Ele está debaixo de uma condição. Deus está propondo um acordo, mas no acordo tem uma condição. É se. Tá? Se vocês atentamente ouvirem a minha voz e guardarem o meu pacto, então sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal. Tá vendo? É um reino sacerdotal. Não é um reino aonde uma tribo ia ser chamada para oficializar o sacerdote. Porque me parece que a primeira intenção de Deus aqui é que dentre de todas as tribos saísse sacerdote para oficializar. Os sacerdotes seriam os príncipes, seriam os juízes, seriam aqueles que governariam o povo. Seria um governo aonde seria um povo, uma nação, aonde o governo seria sacerdote. Seria estabelecido um governo debaixo de uma governança da nação de Israel através de sacerdote e não através de juízes e depois vai vir depois veio a necessidade de trazer mais profetas e depois teve a necessidade também do rei. Tá? Então seria uma nação sacerdotal. Esse tipo de governo é parecido com o governo de Melquisedeque. Tá? Essa intenção aqui de ser nação sacerdotal tinha que ser exercido por toda a nação, por todas as 12 tribos, e não por uma tribo só, que foi no caso de Levi. Mas daí vocês vão entender porque Deus teve que chamar Levi, por causa do pecado do bezerro de ouro. E quando Moisés chama o povo para ver quem fica do lado do Senhor, né? Quando Moisés chega lá com Josué e vê eles praticando todo tipo de imoralidade, até ser sexual, adorando o bezerro de ouro, que eles achou que Moisés tinha morrido no cume do monte. Então a tribo de Levi vai ficar junto com Moisés e eles vão matar 3.000 dos príncipes e nobres e autoridades do povo
E daí Deus vai transferir esse sacerdócio, ele vai tirar de todas as tribos e vai passar somente para a tribo de Levi. E não vai dar a autoridade legal de governança do povo, não vai mais ser ministrado sobre o sumo sacerdote. Isso vai começar a ter um retorno lá em Zorobabel, que é o último governante da casa de Davi. O sacerdote daquele tempo de Zorobabel, que Esdras e Neemias voltou para restaurar o templo, vai ser feito, Deus vai mandar fazer uma coroa e vai mandar colocar sobre a cabeça de Josué, não o Josué daqui, né? O Josué do Velho Testamento, né? Que vai levar o povo a entrar na terra de Israel e que vai destruir Jericó. Tá? É o Josué sacerdote, que na época de Zorobabel vai ser tirado a autoridade de cima dos descendentes de Davi, vai ser colocado em cima da cabeça do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, dali por diante, a partir de Josué, vai receber autoridade, tanto a autoridade sobre as questões de juízo, né, sobre a nação, quer dizer, governança política sobre a nação, também como a oficialização e o ministério de oficializar as coisas espirituais de Deus no templo de Deus. Tá? Isso vai haver um retorno lá na frente. Tá? Por que tem que haver esse retorno? Porque Cristo, 400 anos depois disso, vai vir, né? E ele vai vir como filho de Davi, e ele, como foi passado a autoridade para o sumo sacerdote, então, mesmo Jesus sendo filho de Davi, naquele momento, ele legalmente não podia exercer o seu reinado, porque a autoridade foi tirada por Deus de cima de Zorobabel e passado para o sumo sacerdote, né? Mas isso aí tem um simbolismo também, né? Porque Jesus, lá em Hebreus, ele é identificado com o mesmo sumo sacerdote de Melquisedeque, né? Que se levanta um outro sacerdócio, né? Que não é baseado nos sacerdotes dos levitas, né? Mas é baseado segundo Melquisedeque, que veio fora de tempo e não tinha nem linhagem de tempo. Hebreus explica isso direitinho, não vou ficar perdendo muito tempo com isso. Tá? Então, o sacerdócio, Jesus vai ser o sumo sacerdote. Então, como ele vai ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque era rei de Salém, então ele vai se identificar também como sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele vai receber o direito político também nacional. Ele vai ser o representante legal da nação, e por isso na cruz ele vai representar o povo de Israel, né? Que a gente vai ver lá no caso de Êxodo 32, aonde o povo vai adorar o bezerro de ouro e vai quebrar esse pacto, essa aliança com Deus. Tá? Eu só fiz essa saída do assunto para poder explicar isso aí. Agora a gente volta ao assunto, né? Veio no versículo 6, né? E vós sereis para mim reino sacerdotal, toda a nação. Tinha que dar os seus representantes, e isso aí era os filhos primogênitos, tá? Porque Deus levou os primogênitos do Egito no lugar dos primogênitos do povo de Israel. Então esses primogênitos que foi livre da praga da morte, do anjo da morte, agora eles pertencem a Deus, porque eles foram santificados ao Senhor. E tudo aquilo que é santificado ao Senhor é dele, tá? Então, quando você santifica algo ao Senhor, é dele, não é seu, tá? Então, os primogênitos oficializariam como sumo sacerdote na casa do Senhor, tá? Mas eu já expliquei sobre isso aí, porque não pôde, né? Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor tinha dito. Aqui todo o povo respondeu, de uma voz, tá vendo? Resposta nacional, todo o povo, tá? Respondeu. Então quer dizer, desde
né, daqueles que já eram de maior e que podiam responder como autoridade, tá? Acima de 20 e poucos anos a gente vai ver que isso vai ser estabelecido, tá? Uma maior idade. Então todos eles responderam em uma só voz. Então todo aquele povo de comum acordo nacional, todos eles entram num acordo de obedecer e seguir a lei do Senhor e ouvir o Senhor. Aí diz assim, ó, ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor tem falado faremos. Quer dizer, eles aceitam o acordo. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então Moisés foi lá e falou: Senhor, o povo disse que vai. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti em uma nuvem, expensa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então o povo aceitou entrar na aliança. Então deixa eu falar: estejam prontos para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte do Sinai. Então quer dizer, Deus está dizendo assim, ó, eu vou descer e vou falar com todo o povo e com toda a nação, a nação nacional. Todos me ouvirão e todos me verão. Esse é o termo da aliança. É importante a gente entender o que Deus está deixando claro aqui. O povo não entendeu isso. O povo não entendeu por causa do pecado que estava neles. Aí depois eu vou explicar melhor. O povo não entendeu o que Deus estava fazendo aqui. Eles trataram a coisa e não pararam para se reunir, debater e conversar e amadurecer a ideia de Deus. De pronto eles foram aceitando. Não, a gente está no deserto aqui, ou não, e o Senhor nos livrou, abriu o Egito, eu creio mesmo, e vai ser assim, e nós estamos de bate pronto. Deus bate, a gente bate. Deus fala, a gente aceita. É um bate, né? É um bate pronto, né? Aquelas respostas bate pronto, né? Você pergunta para fulano e fulano já dá uma resposta seguida. É o bate pronto, né? Então é assim que o povo entrou na aliança, de bate pronto, né? Sem parar para pensar no acordo que eles estavam entrando. Né? E aí Deus falou assim: tudo bem, vocês querem entrar no acordo, então eu tenho que falar com todo mundo, porque o acordo é com todos, é um acordo nacional, todos têm que ouvir e todos têm que aceitar, né? Aí Deus fala, né, que vai vir falar do povo, aí eles marcam, né, um limite no monte, né? E Deus fala que ia vir raios sobre raios. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. Lavaram os seus vestidos, né, ou se purificaram. O ritual de purificação era tomar banho, porque todo mundo estava porco e sujinho, né? E Deus não é Deus de ordem, de limpeza e organização. E disse ele ao povo: estáis pronto para o terceiro dia, e não vos acheguei a mulher. Se abstenha, né, de relações com mulher. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos, em uma nuvem expensa sobre o monte. E ouviu-se um sonido, né, e um toque de trombeta, de buzina muito forte. De maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia fortemente, quer dizer, estava tendo terremoto ali. E crescendo o sonido da buzina, cada vez mais Moisés falava, e Deus lhes respondia por uma voz. Tá vendo? Então Moisés falava e Deus ia respondendo ao povo, falando com Moisés, e o povo ouvindo de viva voz. Toda a nação nacional, tá? E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu, então disse o Senhor a Moisés: desça, adverte ao povo, para que não suceda que ultrapasse o limite até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Ora, santifique-se também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Aqui no caso, o sumo sacerdote tem que ser santificado quando entra no santo do santo, tá? Isso aqui é em relação ao tabernáculo quando estivesse pronto, porque o tabernáculo ainda aqui não foi ordenado, tá? Isso aqui foi acrescentado, colocado
tá? Para que servisse de testemunho também aos sacerdotes que vão oficializar no tabernáculo que ainda vai ser construído, que Moisés aqui ainda nem sabe, tá? Respondeu Moisés o Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limite ao redor do monte e santifica. Ao que lhe disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassam os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, a casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Idolatria, né? Não farás para ti imagem esculpida, idolatria, imagem, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem as águas, nem debaixo da terra, né? De nada vocês podem. Aí no versículo, aí Deus vem dando todos os 10 mandamentos, que são o decálogo. Tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés do cume do monte, e Moisés subiu. Então disse Moisés: desce e adverte. A gente já viu isso aqui. Aí o capítulo 20. Aí depois dele dar tudo isso aqui, e o povo está ouvindo, tá? São os 10 mandamentos, que são os 10 primeiros mandamentos. E no versículo 19, Êxodo 20, 19, e disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos, né? Fala você com a gente, eles estão dizendo, né? Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Então o povo tremeu. Deus estava falando e todos estavam ouvindo, mas o povo teve medo. Então o povo falou: fala você, Moisés, com a gente, não fale Deus, que senão nós vamos morrer. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então Moisés: Deus veio pessoalmente a falar com toda a nação nacional para que vocês temam o Senhor e não pequem diante dele. Assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás ao filho de Israel: vós tendes visto que eu fiz o céu. Não fareis para outros deuses comigo, Deus prata ou ouro, os deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Né? E se fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavadas, pois se sobre eles levantares o teu burril, né, ou trabalhar na pedra, profaná-lo-á. E aqui Deus vai tratando das leis, a leis acerca dos homicídios, né, e tudo mais. Então aqui vai ser colocado, vai ser feito um parênteses aqui, e tudo aquilo que Moisés ouviu no monte, sobre os 613 mandamentos, agora vai ser falado para o povo. E aí nós vamos ter que pular para o capítulo 32. Vamos ver Êxodo 32. Que é aonde o povo quebrou a aliança. É aqui que está a chave para entender Jeremias, né? Mas o povo, vendo que Moisés estava em descer do monte, né? Ou que se demorava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz para nós um Deus que vá diante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O que está acontecendo aqui é o que Paulo fala lá em Romanos, né? Onde Paulo vai dizer que a lei é boa, a lei é santa, é perfeita e é espiritual. Só que o homem é carnal, ele não é espiritual. Então isso significa o quê? Quando o povo recebe o decálogo, os 10 mandamentos, e faz o acordo com o Senhor, eles estão com o coração de pedra, eles ainda estão com o coração lá do Egito. Eles não são homens transformados, eles não são homens de fato que creem, mesmo tendo ouvido a Deus, a sua voz, eles estão com o coração ainda, um coração rebelde. Eles ainda estão carregados, né, da carne maldosa e pecaminosa.
Aí Paulo vai dizer que o mandamento é bom e perfeito, e que o pecado, tomando ocasião do pecado, o pecado, quando for assim, a maldade, a corrupção que há dentro do ser humano, o mal que há dentro dele, a mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? A mesma coisa que a Satã foi fazer a respeito de Jó diante de Deus, aproveitando a oportunidade, né? E para atacar Jó. E Satanás no Jardim do Éden, aproveitando a lei de Deus, que dizia que comer da fruta morreria, Satanás aproveitou dessa lei, dessa situação, para enganar Eva, e Eva enganar Adão e induzir eles à morte. Tá? É aí que entra o problema do pecado, porque eles, pelo Adão e Eva, pelo pecado de incredulidade, introduziu a condenação eterna em todo aquele, né, que não crê em Deus e não tem Deus como seu único suficiente Salvador, que no caso agora é Cristo. Né? Então, o pecado que estava dentro do povo, do coração do povo, vendo que Moisés se demorava, o mal, a malignidade, né? E também podemos dizer que alguma pessoa vil ou má, ou alguém ali que deu brecha para o inimigo, começou a fomentar a ideia que Moisés tinha morrido e que não ia voltar, e que o povo agora estava só entregue à sua própria sorte. Então eles exigiram que Arão, o irmão de Abraão, fizesse um bezerro de ouro que seguisse eles adiante, ou voltando para o Egito, né, para que eles continuassem o seu caminho, porque Moisés já não sabia quem era. Então, como Paulo diz lá, né, que o pecado tomando a ocasião da lei, que é boa e santa, me matou ou mata. Então foi isso que aconteceu aqui. O pecado, a carnalidade, a maldade, a perversidade dentro deles, maligno, né? Vamos dizer, né? A própria raiz do mal de Satanás dentro deles, eles como filho de Satanás, né? Colocaram para fora o seu desejo, aquilo que de fato eles são, né? Por quê? Porque o mal se aproveitou da lei. Vamos dizer assim, eu vou tratar o mal como um personagem, né? O mal, vendo que Deus agora tinha feito um acordo com toda a nação, né? Um pacto nacional, falou assim: agora eu vou matar esse povo, né? Eu vou matar esses cabras, né? Eu vou pegar eles naquilo que eles firmaram um acordo, porque eles são carne e não tem como, né, manter essa aliança. Neles mesmos não há força para obedecer essa aliança e esse pacto com o Deus deles, né? Com o Deus criador do céu e da terra. Então vou me aproveitar disso, vou fomentar todo tipo de insatisfação e medo no coração deles e vou matar eles pela própria lei deles, pela própria lei de Deus. Não é que nem Paulo diz: a lei é boa, perfeita e santa, o homem é que é pecador. Então foi isso que aconteceu aqui, nesse momento, né? Aí o versículo 2, né? E Arão lhes diz: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo, tá vendo? Todo o povo, não foi um povo, não foi meia dúzia, foi todo o povo. Acho que só Josué e Moisés que não participou disso aqui. Pode ser que tenha alguém lá que não participou, mas como as autoridades participou, ou se um só participasse, todos estavam lascados junto, tá? Porque o acordo no Êxodo 19 foi com a nação, foi nacional, um acordo nacional. Todos tinham que se manter puro e obediente à lei. Então todo o povo, tirando o pendente de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão, e ele os recebeu das mãos, e com um borril deu forma ao ouro, e deles fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro. Esse altar aqui é altar de holocausto, tá vendo? Usar o sincretismo religioso aqui, ó. Um povo mau e perverso sempre vai pegar as coisas santas e misturar com aquilo que é profano, tá? Então não fique escandalizado quando líderes e pessoas na sua igreja misturar ele mesmo ser um profano dentro da igreja, tá? Fique tranquilo, ore a Deus, né, e pede para Deus remover essa pessoa e tirar de lá da liderança, tá? Porque isso já vem desde aquela época, tá? Fique tranquilo, tá? E Arão, vendo isto, edificou um altar de bezerro, e fazendo uma proclamação disse: amanhã haverá festa ao Senhor, a festa ao Senhor
manifesta a Elohim, né, que é o Deus criador dos céus e da terra, tá vendo? Misturando o santo com o profano. É por isso que eu digo que quando se fala de sacerdotes até a adoração do bezerro de ouro, não está tratando de Arão, porque se Arão já tivesse com o ministério de sumo sacerdote, certamente ele não faria isso aqui. Ele não faria. Então, antes do bezerro de ouro é falado sobre sacerdotes que se oficializam ao Senhor, mas não é ou Deus está falando dos sacerdotes que ele tomaria de dentro da nação, que seriam os primogênitos, seria os filhos primogênitos que seriam chamados para serem sacerdotes no tabernáculo do Senhor, e não exclusivamente somente a família de Levi e nem a família exclusivamente de Arão, tá? Mas seria todos os primogênitos, ou algum escriba, ou talvez o próprio Moisés, depois da queda, depois da quebra da aliança, já para deixar isso bem claro ao povo, eles acrescentaram e colocaram lá, tá? Colocaram antes, já dizendo sobre o sumo sacerdote. Então, são duas possibilidades, tá? Mas me parece que, por causa dessa atitude de Arão, ele não tinha sido oficializado ainda como sumo sacerdote na casa do Senhor, tá? Porque quando Moisés vai falar quem fica do lado do Senhor, Arão e sua família e a tribo de Levi vai. E o próprio Moisés fala para a tribo de Levi, né, que o Senhor daria uma bênção para eles naquele dia. Qual era a bênção? Tirar o sumo sacerdócio de toda a nação, como Deus diz lá em Êxodo 1, né? Tirou a bênção que era de todos os primogênitos da nação, das 12 tribos, e deu exclusivamente a Levi e o sumo sacerdote, oficializado somente pela família de Arão. Então essa seria a bênção, tá? No dia seguinte levantaram-se cedo e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se para farrar, tá? É daí que vem a palavra, né, no inglês aqui a palavra fogar é farrar, tá? Da onde vem farrel, né? Farra mesmo, né? E da onde vem a raiz, né, do povo nordestino, forró, né? Farrar, forró é farrar mesmo, tá? A prostituição e tudo de errado no meio do forró, né? Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifício, e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenha observado este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, deixa-me, né? Deixa. Moisés estava falando com o Senhor com Moisés. Aí o Senhor falou assim: me deixa, tá? Agora você me deixa, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Na outra versão, deixa eu mudar, eu vou mudar para a versão, eu estou na A, eu vou mudar para a 21, eu pensei que eu já estava na 21. Agora fique de lado, tá? Agora fica, sai do meu caminho, porque havia um caminho que subia e descia da onde o Senhor falava com ele, né? Então o Senhor falou: agora fique de lado, sai da frente, ou deixa-me, né? E eu lançarei, deixa. Essa ideia que fique de lado ou sai da frente, é que na realidade o povo de Israel sempre entendeu que nesses momentos que Deus estava falando com Moisés, ele estava oficializando, Moisés estava oficializando em relação ao povo, a Deus, é que aqui era uma teofania, Cristo aparecendo fora de tempo, tá? Era uma pessoa, Cristo, teofania, fora do tempo, conversando e falando com Moisés, na forma corpórea mesmo. Por isso que ele diz assim: ó, fique de lado que eu descerei. Assim, ó, o Senhor ia descer pessoalmente. Aí é que está aí eu preciso que vocês entendam, tá? Porque essa parte aqui é muito importante, irmão, para que vocês entendam o motivo pelo qual Cristo, tá, não pôde
se revelar a toda a nação nacional de Israel quando ele veio. Quando Deus veio em Cristo, ele não pôde, né? Porque assim como Deus disse, sai da minha frente que eu vou descer. Não é que Deus ia trazer raios e relâmpagos, ia fulminar e matar o povo. Não era isso. O que Deus está dizendo assim, sai da minha frente que eu vou descer. De fato, ele ia descer, assim como lá em Abraão, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e 3 anjos, e um era o Senhor, se apresentou e conversou com Abraão, e comeu e bebeu com ele, e Abraão intercedeu pela família de Ló. Assim Deus está dizendo, sai da minha frente que eu vou descer. Tá? Olha só para você ver como é que as coisas é sérias. O Senhor ia descer pessoalmente, e ia acabar com todos, né? Agora fique de lado e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor. Agora aqui, o próprio Moisés, o Senhor Yahvé, né? O seu Deus. Ó Yahvé, no caso do Deus Criador dos céus e da terra, né? Exclamou ele. Por que está tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder? Por que te deixas? Por que deixa os egípcios dizer? Por que vai deixar que os egípcios dizer? O Deus deles, né, os resgatou com a má intenção de os exterminá-los no monte e apagá-los da face da terra. Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste vir sobre o teu povo. Lembra-te do teu servo Abraão, Isaque e Jacó. Pronto. Aqui é a chave para entender por que Deus não desceu e não exterminou o povo. Porque ao invocar a aliança de Abraão, Isaque e Jacó, vocês lembram da história de Abraão, quando ele fez um pacto, quando Deus fez um pacto, uma aliança com ele, que era dividir os animais em 2 partes, e os 2 iam passar pelo meio para confirmar a aliança. Só que Abraão dormiu e passou um fogareiro representando o Senhor dos exércitos. Então o Senhor passou e confirmou a aliança, mas por Abraão ter dormido e não ter concluído e não ter feito a sua parte, Deus disse que o povo dele desceria para o Egito e ficaria 400 anos escravo no Egito, mas que ele se lembraria e tiraria eles com mão forte, né? E humilharia aqueles que humilharam eles 400 anos, né? Então e daria a terra aos descendentes de Abraão. E essa promessa passou para Isaque e passou para Jacó. E esse pacto que foi feito com Abraão era um pacto incondicional. Deus jurou por si mesmo e confirmou. Se caso Deus mudasse o acordo com Abraão, Deus teria que morrer. O pacto é esse mesmo, é o pacto de sangue. Quem quebrar o acordo tem que morrer. Então Deus manteve o seu acordo. Então quando Moisés traz isso à memória do Senhor, aí Deus estava comprometido na aliança. Então Deus falou, então não vou destruir, né? Aí mais para frente, se a gente continuar lendo, eu não vou ler, né? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo já está com 48 minutos. Então Deus vai, então eu não vou destruir por agora, mas peça para eles não usar mais os seus pingentes, argola, nariz e perna e tudo mais, até que eu decida no futuro o que eu hei de fazer com ele. Então isso é a ira de Deus, deixa de lado, né? Deus falou, e eu agora fique lá, lançarei contra eles a minha ira. Essa ira é a ira que se repousava sobre Israel toda a vida. Quando eles pecavam, como esse povo pecou, Deus derramava a ira sobre eles. Mas não é essa ira aí ainda. Essa ira é uma ira de maldição pelo pacto de quebrar a lei. A lei exigia que essa ira de Deus caísse sobre a nação de Israel e os eliminasse por completo. É essa ira aqui, vocês estão entendendo? É essa ira que estava determinada sobre o povo da lei. É essa ira que Paulo fala. Vocês estão entendendo? É essa a consequência. É essa ira de Deus sobre o povo. E não é sobre um ou outro, é sobre toda a nação de Israel. Vocês estão entendendo? Então, o capítulo de Jeremias, ele é um capítulo direcionado exclusivamente à nação de Israel.
E Deus está dizendo que num tempo futuro, agora no caso de Jeremias, do texto de Jeremias, que Deus vai perdoar o povo por causa desse pecado e vai restaurar toda a nação de imediato. Não é uma coisa progressiva. Deus não vai fazer isso durante um tempo. Não é a igreja que vai fazer isso. Israel não é igreja e igreja não é continuação de Israel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque quando Cristo veio, se ele fosse cumprir literalmente os textos de Jeremias, essa ira tinha que ser cobrada sobre o povo. E todo o povo tinha que ser julgado e condenado. Tá? Porque isso vai acontecer no tempo futuro, onde a ira de Deus vai recair, que são os 7 anos no final da tribulação, onde daí de fato, no final da tribulação, Deus vai cumprir a promessa que fez lá em Jeremias, onde toda a nação de Israel vai ser restaurada na terra. E toda a nação será purificada e perdoada dos seus pecados, porque Cristo levou sobre si, já em favor da nação, quando ele veio. Moisés segurou o Senhor com a promessa de Abraão. E Deus se deteve por causa da promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Ele se deteve. Tá? E ele mesmo preparou um plano que foi o quê? Já que toda a nação pecou, e se eu vier e destruir, se eu vier e me apresentar a toda a nação, eu vou ter que cobrar minha ira. Eu vou ter que cobrar, em algum momento eu tenho que cobrar sobre ele. Eu tenho que vindicar minha justiça sobre eles. Então o que Deus fez? Deus preparou um plano, na lei já prevê um rei. Por quê? Porque um rei representa toda a nação. Então Deus trouxe primeiro o rei Saul, depois ele trouxe o rei Davi e prometeu que em Davi, no filho de Davi, todos os gentios, não só Israel, seria restaurado, e ele edificaria uma casa, e ele edificaria, o filho de Davi edificaria uma casa em Jerusalém ao Senhor, que é a pessoa de Cristo Jesus, que nasceu de Maria, que é descendente de Davi. Vocês estão entendendo? E por que Jesus se recusou a se declarar a nação de Israel? Aqui está o motivo. Porque ele, Cristo como Deus, teve que deixar sua glória, todo o seu poder de Deus, que nem Paulo fala em Filipenses, acho que é 4, né? Não sei se é 4, se é 3. E daí Deus deixou sua glória e seu poder e veio como servo, para servir. Porque se ele vem como Deus e se revela a nação como Deus, e é por isso que Jesus sempre, os fariseus, os escribas, somos sacerdotes, exigia que Jesus declarasse, porque eles viam o milagre. Mas eles queriam que Jesus declarasse que ele era Deus. Qual Deus? O Deus lá do Monte Sinai. Se Jesus fala, eu sou o Deus do Monte Sinai, pronto. De imediato, a ira de Deus tinha que ser vindicada e todos seriam destruídos. Porque foi para isso que Deus disse a Moisés. O Senhor falando pessoalmente, sai da minha frente que eu vou descer. E agora eu mesmo, dessa forma que eu estou falando com você, uma forma que você me vê, eu vou lá e vou destruir esse povo. Então Jesus veio. Como ele veio no Monte Sinai, ele veio. Só que por causa da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, ele deteve a sua ira. E por amor a Israel, seu povo, ele veio como servo e filho de Davi. E como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, todo o ritual, né, no templo, e não só o templo, mas o tabernáculo, e todos os objetos, tudo fazia alusão a Cristo. Era um tipo apontando para Cristo, dizendo que quando ele viesse, vocês prestassem atenção, porque ele vai ser o sacrifício pacífico, de ofertas, de tudo. Ele é a bacia, ele é tudo ali no tabernáculo, tem um significado apontando para Cristo, para que o povo, vendo tudo aquilo que Cristo estava fazendo, aqueles que entendessem, né? Porque Jesus fala que aqueles que o Pai me deu, vêm a mim. E vê Deus em Cristo, vê Deus ali agindo por meio de Cristo, entenda que Cristo é Deus, o Filho de Deus, e se converta dos seus maus caminhos e se arrependa e seja curado. Aí por causa disso, e não só por causa disso, mas por causa do pecado do povo, da idolatria da época dos reis, lá na época de Isaías, principalmente Manassés, Isaías diz, quando o Senhor vier, vocês vendo não verão, e ouvindo não ouvirão. Né?
para que não creiam e sejam curados. A nação toda nacional não pôde ver Deus na pessoa de Cristo, porque Cristo não pôde se revelar, porque se ele se revelasse, a ira de Deus tinha que ser cumprida e todo o povo tinha que ser exterminado diante de Deus. Tá? É esse o motivo e razão e circunstância. Por que Jeremias 31 e 32 não é para a igreja que Cristo estabeleceu e não se cumpriu no tempo de Cristo? E nem em Atos 2 e nem faz alusão ao derramamento do Espírito em Atos, e nem as profecias de Oséias e Joel e a profecia de Zacarias se cumpre na igreja. Todas essas são profecias para se cumprir no reino milenar de Cristo, o reino literal instalado aqui na terra, vai se cumprir todas as profecias, e não é na igreja, porque a igreja desfruta de um tempo fora de todos os outros tempos, o qual a igreja fisicamente ela desfruta de um estado espiritual que vai ser no milênio. Vocês estão entendendo? As bênçãos do milênio a igreja hoje desfruta, tá? Mas as profecias são direcionadas a Israel, literalmente a Israel. Mas Deus coloca em nosso coração, antecipa o reino de Cristo em nós, para que vivamos a lei de Cristo do que vai ser no milênio aqui e agora, na igreja. A igreja desfruta as bênçãos do reino milenar, sem estar no reino, porque nós somos embaixadores do reino de Cristo, proclamando aos judeus, né, aos gentios e todas as nações que o reino foi inaugurado, e previamente ele estabeleceu a igreja e deu dons à igreja para proclamar e ser a proclamadora da segunda vinda de Cristo, que vai estabelecer seu reino em Jerusalém, literalmente. Isso vai acontecer de fato lá e de verdade. E é por isso que Jesus não pôde se manifestar à nação de Israel como Deus, porque ele teria que vindicar a ira de Deus que foi ofendida, o pacto da aliança. Por isso que Paulo vai dizer que a lei não tinha por objetivo santificar e salvar, ela só apontava e dizia: você descumpriu a lei de Deus, você é um pecador, você é um miserável, você tem que pagar, porque sobre você está a maldição da ira de Deus por vocês, como povo e nação, ter descumprido o pacto, a aliança. Mas quando Cristo vier e o Jeremias 31 for literal e completo, então Deus vai apagar, vai perdoar toda a nação de Israel, e eles servirão a Deus de fato e de verdade, e tudo será cumprido lá, tá? Então, por enquanto, nós, igreja, não somos Israel, e Israel não é igreja. E essas promessas se cumprem no reino milenar de Cristo. Cristo reinando literalmente aqui na terra, e Jerusalém como cidade principal, né, e capital de todos os povos, de todas as nações. E nós, como igreja, a noiva de Cristo, que vamos participar das bodas no céu, vai haver o tribunal de Cristo, então todas as nossas obras na igreja serão julgadas. Paulo vai falar isso sobre um edifica palha, né, outro edifica com madeira, outro edifica com prata, bronze e ouro. Cada um será provado naquele dia, né, sobre as suas obras. Não é um julgamento para condenação, porque o julgamento para condenação eterna será lá no trono branco, onde não será também um julgamento para dizer e determinar quem vai entrar no céu, não. É somente para declarar as obras na cara de cada um, os seus pecados e delitos, que eles estavam debaixo da ira de Deus, e não recorrer a Cristo, né? Que nem Paulo fala, Paulo capítulo 6, que todos que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte, e assim cumprimos a lei. Como é que o povo judeu cumpre a lei? Ele não pode cumprir a lei, porque Isaías disse que todos pecaram e se extraviaram. Romanos 3, e a uma se fizerem inúteis. Não há quem busca a Deus, não há quem invoque o Senhor. Todos eles são como inúteis, né? E as suas obras são como os trapos da imundícia, né? O trapo daquele que era leproso, né? Assim as obras dos homens. Então Paulo vai dizer isso, né?
Mas Deus, Romanos 3, né? Mas Deus colocou em Cristo Jesus, né? Vamos ver lá em... É bom e interessante a gente ver, né? Apesar de já estar grande o vídeo, mas quem aguentar e ficar aí, fica, porque é muito edificante essa compreensão e esse estudo. Tá? É muito... Né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Né? Todos, tanto gentil, judeu, todos. Ó. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a justiça feita pela lei. E todos eles não alcançaram justiça feita pela lei. Mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo. Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Pecado o quê? Da condenação, a ira de Deus. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Agora é pela fé. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Né? Moisés conteve o Senhor para ele não descer sobre Israel. E nós, gentil, nem essa possibilidade tinha, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificado. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Cristo Jesus. Então, a justiça não é mais pela lei, a justiça é por crer, é pela fé em Cristo Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, tá vendo? Não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência da lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus, não é também dos gentios, quer dizer, nós que estávamos fora? Claro que sim, existe um só Deus, tanto dos judeus como dos gentios, e ele declara justo tanto judeus como gentios, somente pela fé, tá vendo? Essa é o termo da aliança que Deus coloca em Cristo Jesus na igreja. Isso aqui não é a aliança falada lá por Jeremias, por Oséias, por Joel e por Zacarias, não, essa aqui é a aliança por Cristo, pelo sangue, é a aliança pelo sangue de Cristo, não é as profecias lá dos profetas. Então se enfatizamos a fé, quer dizer que abolimos a lei? Claro que não. Na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei, né? Fala assim, então tem que cumprir a lei ainda? Não. O que ele está dizendo é que quando você crê pela fé, agora vamos ver como é que Paulo fala disso lá em Romanos 6, e você vai entender agora como é que a fé ela opera, tá nisso, porque a fé que vai operar. Ó, capítulo 6 de Romanos. Entenda isso, compartilha esse vídeo, deixa seu joinha se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha, que é muito importante esse estudo, esse entendimento. É maravilhoso. Isso aqui é libertador para todo aquele, né, adventista, sétimo dia, os mormons, né, os testemunhos de Jeová, todos eles que vivem pela lei têm que entender isso aqui, ó. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram que, quando fomos unidos, né, a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele também na sua morte? Tá vendo? Quando nós cremos em Cristo, nós somos colocados na morte junto com Cristo na cruz, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Romanos 3, 23. Agora precisa do poder de Deus. Pois pelo batismo morremos e somos sepultados com Cristo. Então, o que isso quer dizer? A lei exigia que todo aquele que desobedeceu a lei, gentios e judeus, tinha que morrer para pagar a lei. Então, quando eu sou colocado na cruz de Cristo, eu morro cumprindo a exigência da lei. E a ira de Deus caiu sobre Cristo, Isaías 53, pois a Deus agradou moê-lo, e os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. Então, Cristo, morrendo e recebendo a ira de Deus, naquele momento que Jesus está recebendo a ira de Deus, de Isaías 53, nós somos pela fé, quando cremos, mesmo estando vivos,
Por isso que é maravilhoso o amor de Deus, que nós não precisamos morrer para pagar a Deus. Já podemos fazer isso pela fé, crendo aqui e agora, mesmo vivo, mas pela fé exclusiva em Cristo Jesus, crendo que Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado de todos nós. Então nós somos colocados na morte de Cristo pela fé, e assim nós pagamos a Deus o descumprimento da lei. E daí a lei é cumprida, porque nós cumprimos a lei. De fato, Paulo tem razão lá no texto de Romanos 3, no final, no último versículo. Pela fé nós cumprimos a lei. Por quê? Porque nós recorremos a Cristo e nos colocamos na sua morte. E assim nós morremos. E assim Deus declara que somos justos, porque nós cumprimos a justa exigência da lei, que era o quê? Morrermos. Então nós morremos com Cristo. É disso que Paulo está falando aqui. Pois pelo batismo morremos e somos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado, que é a parte nova agora, dos mortos pelo poder glorioso do Pai, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ao poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma vida nova. Quer dizer, agora tanto Israel como os gentios podem ter uma nova vida, novos mandamentos, mas em Cristo Jesus. Não, nós não somos antinomista, povo que vive sem lei. Nós temos uma lei. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E depois, João vai retificar, amar ao irmão como Cristo nos amou. Porque aquele que não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Não é verdade? Então, o único mandamento é o quê? Amar ao próximo como nós mesmos. E Paulo vai falar das características daqueles que vivem no amor. O amor não mente, o amor não engana, o amor não é abusivo, o amor não é escravista, o amor não é nenhum tipo de maldade. O amor é um amor sacrificial. É o amor ágape, que é o amor de Deus. Não é o amor eros e não é qualquer outro tipo de amor. Tá? E nem o amor filéu, que é amor de amizade. É o amor ágape, que é o amor sacrificial de Deus. É esse amor de Deus que João fala lá a primeira carta de João 1. Leiam lá. É muito importante que vocês leiam todos os 4 capítulos ou 3 ou 4 capítulos do Evangelho de João. Tá? Uma vez que na sua união com ele se assemelhou, será semelhante a dele. Então a nossa vida será igual a de Cristo. Nós vamos ressuscitar. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Como ele recebeu um corpo glorificado, para viver para sempre, nós também vamos receber um corpo glorificado. Sabendo que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixamos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Porque o pecado, que nem eu disse, o pecado tomando a ocasião da lei, nos matou. Porque o pecado nos colocou debaixo da ira de Deus, da morte. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos seus desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei. Está vendo? A lei, quem vive sob a lei está debaixo da maldição da ira de Deus que tem que morrer. Mas sobre a graça, está vendo? Agora é sobre a graça, é de graça. Nós recebemos perdão judicial de graça dos nossos pecados e delitos, da condenação eterna. Pois bem, uma vez que a graça vos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer?
podem ser escravos do pecado que conduz à morte, obedecer, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração. Quer dizer, teve um coração transformado, né? E a este ensino que lhe transmitiram. Obedece de todo o coração o ensino que Paulo transmite. Então, estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça, né? Quer dizer, mesmo o cristão, né, ele não tem escolha por si próprio, né? Ele não tem, entre aspas, livre-arbítrio, né? A liberdade agora é em Cristo Jesus, né? Esse é o nosso verdadeiro livre-arbítrio, é viver escravo, né, da justiça, né? A gente não tem outra opção de escolha, mas isso não é com imposição, isso não é com legalismo, tá? Isso é com amor, tá? Uso esse exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora deve se entregar como escravo à vida de justiça, para que se tornem santos. Aqui ele fala do processo de santificação, não do processo para salvação, santificação para salvação, tá? Aqui é um processo. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo, o qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabaram em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, né? Fazem aquilo, né? Agora tem que fazer, né? Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, né, ou o dom gratuito, né, a graça, dado de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Tá vendo aqui, ó? Isso é que é o sentido literal. Eu trouxe para vocês o sentido literal da profecia dada a Jeremias 31, 31, 32 até a parte de baixo, e qual foi o termos da aliança que Deus estava falando para Jeremias e como eles quebraram. E agora eu trouxe para vocês a aliança que existe na igreja. Essa é a aliança que existe na igreja. Não é a aliança dos profetas e aquela nova aliança de Jeremias, ou de Joel, ou de Zacarias, ou de Oséias. Não, aquilo lá é para Israel e vai ser literal no milênio. Nós temos um novo pacto, um pacto baseado no sangue de Cristo na cruz. Essa aliança agora é em Cristo, não é baseado nas profecias e promessas a Israel. É em Cristo, é algo novo, é algo que nunca existiu, tá? No passado, e estava guardado secretamente com Deus. Nós somos um povo fora do tempo, nós somos um povo que não existia. Foi uma nova maneira que Deus criou e projetou, que ele só revelou em Cristo. A igreja é isto. Igreja não é continuação de Israel. Israel não se continuou na igreja, tá? Não. É totalmente diferente. Quem não souber fazer essa diferenciação vai ficar tratando de coisas que foi prometido e falado a Israel como se fosse para a igreja e no nosso tempo. E não é. Não é. Essas promessas não é. Nós temos uma outra lei que eu já expliquei. Aquela lei, a lei do amor. Tá? Então fica aí. O vídeo levou 1 minuto e 13. Muito obrigado por você ter ficado até aí, ter assistido. Se você gostou, se isso está no Facebook, deixe seu joinha, deixe um comentário. Escreva embaixo se você concorda comigo ou não. Se você tem outra teologia, se você não concorda comigo, né? Se você concorda comigo, coloca o número 1, só para me saber. Se você não concorda, coloca o número 2. E além de colocar o número, e se você quiser colocar aí o que você acha, como você acha que deve ser, me diz aí para poder me ajudar. E se você não entendeu nada do que eu disse, também descreva aí se você não entendeu. E se você entendeu, também descreva como é que você entendeu. Se isso te ajudou de alguma forma, deixa um comentário que isso te ajudou. E se te ajudou, compartilha nos seus grupos da família, de política, da igreja, dos irmãos,
dos amigos que você tem, em todos os cantos, compartilha, me ajude essa palavra, essa revelação do verdadeiro evangelho, em que Jesus seja espalhada nos 4 cantos desse país, porque nós precisamos parar e refletir sobre isso, porque isso está raro em nossos dias. Tá? Então, muito obrigado se você ficou. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa seu joinha, seu like. Muito obrigado por você que ficou até aí. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua família, que abençoe toda a sua casa, que a palavra de Deus que entre no coração e transforme vidas, e essas vidas sejam salvas para a glória, em nome do Senhor Jesus. Essa transformação, toda a maldição da lei, de tudo, seja retirado das vidas que creem através dessa pregação do Evangelho, em nome de Jesus, amém e amém.